Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Relações humanas às vezes não são fáceis, mas uma situação específica dá o que falar: o relacionamento com a sogra. Pois é, nem sempre a convivência com ela é harmônica e sadia, e a Carla sabe bem disso. Desde o início do namoro com seu esposo, a contadora já via sinais que teria problemas com a mãe dele. Com o passar do tempo eu descobri que ela é boazinha na frente e atrás ela é de outra forma. E aí, mas enquanto eu não sabia, era tudo tranquilo, porque eu acho assim, a gente vê nos outros aquilo que a gente é capaz. Então eu não via realmente maldade nenhuma nela, eu achava que era aquilo, mesmo porque eu sempre me limitei muito a estar todos os dias eu não ia, então era de vez eu era visita realmente lá. Quando eu morei lá foi que eu vi quem que ela era. Ela morou quase 2 anos na casa dos pais do marido e parece que essa aproximação não foi uma experiência muito boa. A sogra se achava no direito de dar palpites na criação do filho do casal, regulava horários, entre outras coisas. Consequência, isso tudo influenciou diretamente no casamento dela. Ela começou a inventar situação, ela começou a falar, ela não concorda com nada que a Bíblia fala, então ela não concorda com a palmada, ela concorda com palavras que destroem as pessoas. Então ela começou a falar com meu marido que eu não tinha paciência, que eu espancava a minha filha, então eu não podia corrigir a minha filha, quer dizer, não podia entre aspas, né, porque a filha era minha e eu sempre tomei posse disso, a filha é minha, só que eu evitava, eu conversava com a minha filha mais assim no quarto. O tempo passou e já são mais de 2 décadas de convívio. Apesar de não ser algo aberto, o mal-estar é nítido na relação nora e sogra. Nesse tempo todo, Carla diz não ter visto o menor esforço por parte da mãe do marido para melhorar a situação. Muito pelo contrário. Chegou ao ponto da Carla pensar que talvez o problema fosse ela. Então ela fazia o que ela queria. E eu achava que não era aquilo, que eu não entendi errado, eu achava que o problema era eu. Só que aí, depois que eu tive essa oportunidade de estar morando com ela, eu falo oportunidade porque Deus tratou muito no meu caráter. Eu vi quem que eu não queria ser jamais. E aí eu comecei a tratar ela de outra maneira, que não desse brecha para ela entrar. Hoje a contadora não mora mais na casa dos sogros e tenta ao máximo evitar situações que possam gerar algum conflito. Sempre que eu vou com meu marido, sempre que eu falo alguma coisa na presença do meu marido, e eu não tenho, assim, eu não frequento a casa dela sem ele, e ela não vem na minha casa se eu não convidar, eu convidar e ir buscar, ela não vem mais na minha casa. Se fosse para você deixar um recado, então, para noras que passam pela mesma situação que você e às vezes não tem tanta paciência para lidar com a sogra, para lidar com as diferenças, o que você falaria? Eu acho que a primeira coisa tem que pedir a Deus direção. Primeira coisa. E primeiro começa da gente, né? O nosso coração, pedir a Deus para entender, para se colocar no lugar dela. A gente nunca vai conseguir, porque maldade não tem jeito. Mas eu acho que nós devemos não entrar na competição. Nós não entramos na competição, o nosso lugar é de mulher e não de mãe. É deixar claro, meu papel não é de mãe, meu papel é de esposa. E realmente assim, se impor como esposa e respeitar ela como mãe. Essas são as dificuldades aí que foram apresentadas no relacionamento com a sogra. Mas as posturas estão certas aí, né? Sim, claro. São cases aí de sucesso. E aí, por isso que eu pergunto para você, você sabia que essa relação com a sogra, ela pode ser uma excelente oportunidade de aprendizado? Então, é sobre isso que nós vamos tratar agora com a psicóloga Rosângela Coimbra Amaral. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Rosângela, seja bem-vinda. Obrigada. A gente sabe que a sogra, ela começa antes da gente casar. Com certeza. Como desenvolver essa E fica até para depois, viu? E até na legislação
mesmo se você separar, a sogra continua sendo sogra, viu? Na própria lei brasileira. Você tem ex-mulher, mas você não tem ex-sogra. Não tem. Eu Exato. queria que você começasse falando como desenvolver, porque ali a gente já pega a parte final, mas isso tudo começa antes do casamento, não é? Esse relacionamento. Com certeza. O relacionamento inicia quando inicia o namoro, né? Aí você já entra no papel de sogra. E neste exemplo que foi colocado aí, essa sogra foi muito insensata de permanecer no erro, em vez de ter a oportunidade de ter desenvolvido um aprendizado de relacionamento bom com a nora. Ela foi muito perversa, ela não deu qualidade à relação, né? Ela não teve respeito nenhum com o filho, com a nora, com a neta, porque ali estava formando uma outra família que ela precisa de autonomia. A sogra, ela pode fazer intervenções em momentos adequados, ela tem de saber o limite disso, a hora de ouvir, a hora de falar, para não tirar a autoridade desses pais. E né? nem a autonomia do casal. E a autonomia do casal. Ali é uma outra família que está constituindo e o nosso papel, eu falo como sogra, é ter esse respeito. Agora, Rosângela, nesse contexto, temos cursos para casais. No nosso curso de noivos na igreja, nós temos uma aula que nós vamos tratar com os pais e até um dos nomes, um dos títulos das aulas lá é Preparando-se para Deixar e a outra também falando lá sobre o papel do pai nessa história toda. Pouca gente se fala e trata nesse assunto no nível do sogro e da sogra. Aí eu te pergunto, por que se dá então essa estigma tão grande com a figura da sogra? Por quê? Quais são os fatores que levam a sogra a ficar estigmatizada como essa jararaca, essa cobra, essa que faz essas intervenções aí, sempre atrapalha a vida do jovem casal? Isso é um estigma cultural, né? E é uma relação, já é uma figura mítica que, assim, se a gente vir os fatos relacionados à sogra, nem tanto ao sogro, mas a sogra, as piadas, os casos são muito negativos, né? As piadas que são contadas sobre sogra. Sim. E então isso reforça muito. E não aparece o lado positivo dessa relação, porque existe também muito de positivo e pode ser desenvolvido muito de positivo nessa relação. Até porque hoje, principalmente, os avós, ele tem um papel muito mais de presença, de educador, de colaborador com a educação no momento que os filhos precisam, do que aquela avó, só aquela avó mãezona que fazia todas as vontades, né? Como ajudar, então, aquelas futuras sogras que estão aí assistindo a ser aquela sogra que é a segunda mãe, seja da filha, do marido da filha, ou a segunda mãe da esposa do filho? Como ajudar essas mulheres? Olha, aí você tocou num assunto bem interessante, porque para que você seja a mãe da nora, se torne a mãe da nora e ele ou a seja mãe seu do filho, precisa haver essa vontade de ambas as partes, né? Porque às vezes a sogra até quer ser a mãe, mas a nora não quer, ou vice-versa, né? Mas o importante é você trabalhar essa relação no sentido de colaboração, de aprendizado, de crescimento de ambas as partes. Este curso, este encontro que a gente está promovendo é exatamente para discutir esse novo papel, essa relação que ela deve facilitar a convivência na família, porque a família ela é a base para uma sociedade saudável. E a nossa sociedade hoje, até ouvi a entrevista aqui anterior,
ela está precisando se basear nos princípios que regem uma família para que a gente tenha uma sociedade também saudável e coerente com esses Só princípios. disso que a senhora falou, antes de você até perguntar, a senhora entende então dentro da sua fala que a sogra, ela tem essa capacidade, ela que vai ser essa intermediadora, ou vai fazer com que a relação fique melhor ou menos, justamente por ela ser a mãe ali seja do filho ou da filha que vai se casar, ela tem esse poder nesse sentido de ou facilitar ou dificultar a relação? Olha, quando a gente fala de relação, a gente não pode falar só de uma parte, porque a comunicação, a relação, ela é circular. Mas é uma figura de poder e a gente espera que a sogra tenha mais sensatez do que a nora, até porque ela tem geralmente o dobro da idade, né? Então, é esperado que você facilite essa relação e que dê crescimento, exatamente, tenha sabedoria para que essa relação flua bem, porque você vai conviver com essa pessoa talvez o resto da vida, né? Do ponto de vista familiar, a gente quer que a relação continue. Agora, Rosângela, então dentro disso, por exemplo, a gente sabe que isso aí é cíclico, né? A gente falou da disfunção da família, talvez a falta da postura do pai faz com que a figura da mãe venha a emergir assim de uma forma mais proeminente. E a sogra, a figura da mãe, ela cria aquela relação simbiótica, especialmente com o filho, onde a gente nota uma maior incidência ali. A mãe com o filho, e ela tem problema com a nora. Os fatores causais disso pode ser essa ausência do marido, o distanciamento do marido e essa projeção na vida do filho, como aquela correspondência, o ninho vazio. O que a gente considera nesses aspectos? A perda ali, né? Aquela castração, né? Do filho que o filho está deixando. Exatamente. Toda mulher, toda mãe, né? Ela tem de se preparar para esta separação. Qualquer mãe, ela deve educar o filho para que ele tenha autonomia. E você vai dando essa autonomia aos poucos. E chega na idade do filho sair de casa, é realmente um sofrimento para todo mundo. Para o filho que está saindo e para os pais que ficam. Você citou aí o ninho vazio, essa metáfora ela é assim, muito interessante e muito clara, porque é o momento que a casa realmente fica vazia. Você perde o movimento da casa. Você e os filhos saem, ainda deixam muito deles, a presença deles ali. Então é um momento que os pais vivem uma tristeza dessa perda, que é uma tristeza normal, ambas as partes sofrem, o que está saindo também sofre, mas é um momento, você tem de ter orgulho dessa saída, você deve colaborar com essa saída para que ele tenha essa autonomia para que ele se faça homem, para que ela se faça mulher, para que ele seja um profissional independente, seja um cidadão independente. Isso que é orgulho para nós pais. E você agora tem de mudar a sua vida. Se você esteve, e isso não tem de ser só na hora da separação. A gente tem de cuidar disso desde que o filho nasce. Tá? Mas aí que tá, por exemplo, nesse período aí, então o filho nasceu, o casal às vezes ele passou por conflitos. O casal primeiro ali, o pai e a mãe, eles geraram aquele filho e ali o pai é na figura de sair para trabalhar, essas coisas todas, a mãe ficando com o filho. Aí então ela se apega, tem aquele valor emocional. O casal com problema, passa ali as suas crises, suas dificuldades. A mãe pegando ao filho. Aí na hora dessa ruptura, como que ela deve, o que deve ser aconselhado para essa mãe que está rompendo com o filho? Porque muitas vezes, para ela é até inconsciente essa competição com a nora. Exatamente. E ela vê às vezes o filho como aquele que vai levá-la ao supermercado, é aquele que tem que levá-la, por exemplo, ao médico, aquele que tem que ajudar a fazer as coisas dela. E a nora do lado de lá, na sua nova vida, também tem as suas necessidades com relação àquele. Qual que deve ser a postura aqui, primeiro, dessa sogra aí, nessa postura aí? Que ela não tem um problema resolvido, que é o do casal, exatamente. Né, conjugal.
usou um termo aí bem interessante, que é o tem que. Ela não tem que. Primeiro, o filho, para colaborar aí, se ele percebe isso, ele pode pôr um limite. Não, mãe, agora você pode levar a sua vida independente ou sair até muito antes, já colocar esse limite. Você pode ir a um médico, você pode fazer um supermercado sozinha. E neste momento de ruptura, precisa haver de ambas as partes uma colaboração para que essa sogra ela vá ter uma outra vida também. Ela vai conduzir sua vida para novos relacionamentos, novos trabalhos, não fixar na vida dos filhos. Mas é o que ter não uma acontece. Vida independente. Isso aí eu desejava. É o que não Aham. acontece, porque o filho também, porque ele foi criado nessa relação, vamos dizer, colocar aqui entre aspas, meio doentia. Exatamente. Não é? Aham. Por causa dessa simbiose. Então ele já cria aquela história, até culturalmente, o doutor Leonardo aqui anteriormente falou, ou a gente faz as coisas porque a sociedade manda, porque a religião manda, ou porque a lei manda. Então, por exemplo, a figura da mãe, aquela figura sagrada, então o jovem, o rapaz ali, ele se sente também, normalmente. Sente, Ele é sente. criado, ele é desenvolvido para isso. E Como, aí é que tá, a dica para poder gerar essa consciência, essa maturidade. aham. E isso que você está falando, principalmente o filho caçula, sofre mais. E se a mãe for viúva, então, ela repassa todo o seu amor, o seu apego àquele filho e ali desenvolve uma relação de simbiose que não é saudável para nenhum dos dois. Então, precisa haver uma conversa muito aberta, por isso a proposta do nosso curso, do nosso encontro, para tratarmos tudo isso. E assim, vamos falar disso em grupo, que o grupo leva a uma forma de crescimento muito grande, tá? Para as pessoas que estão ali participando, que fazem reflexão, que contam suas histórias e que tem a oportunidade de ver suas limitações, suas deficiências e a oportunidade de desenvolver novas atitudes, novos comportamentos, novos aprendizados. Uma nova vida, né? Na verdade, é uma nova vida. A gente tem várias perguntas chegando, vários comentários das pessoas. E diante até de uma pergunta dessa, eu vou trazer uma pergunta para a senhora que chega nisso. A pergunta é o seguinte: não deixou nome, como lidar com uma sogra que só defende os erros do filho? A nora nunca tem razão. A minha pergunta é: o limite daquilo que nós temos que levar para a nossa sogra ou para o nosso sogro? Porque tem assuntos que não devem nem sair da nossa casa. Exatamente. Né? Porque tem coisas que o filho, né, seja para minha mãe, eu não preciso contar, né? Porque tem coisas que são da família, do casal ali. Porque senão você acaba expondo o seu cônjuge e depois você resolve com o seu cônjuge e aí a sua mãe ou seu pai ficam sentidos com ele. Fala um pouquinho sobre isso e aí depois, porque no caso, se ela só defende os erros, é porque os erros têm sido levados para ela de alguma forma. Em outras palavras, ela passa a mão na cabeça do filho aí, né? E se ela passa a mão Exatamente. na cabeça é porque às vezes esses erros podem ser levados. Estão E às chegando vezes, para ela. como a gente desenvolver esse relacionamento íntimo, mas com um limite também, né? Olha, isso faz parte do aprendizado da relação. E o casal, ele precisa ter uma relação muito aberta, conversar com isso, desenvolver isso de uma forma muito aberta para saber falar dos defeitos da mãe, do outro, Sim. né? Olha, eu não gosto da sua mãe quando ela diz isso, isso e isso. Sua mãe não tem uma atitude muito adequada nesse sentido. Vocês têm uma relação, ela defende os seus erros. Então, alertar essa pessoa para ter um outro olhar em relação da mãe. Porque, como diz o ditado popular, o amor é cego. Às vezes a pessoa realmente não percebe. E o outro cônjuge pode abrir os olhos dele nesse sentido. Agora, qual foi a outra pergunta que você... Não, na verdade, eu estava perguntando se o limite, a pergunta dela, no caso, Até que a onde mãe deve deve levar, aonde deve, porque fazer conhecido, né, dos sogros, da sogra. E assim, e isso é uma determinação do casal, é algo que o casal deve definir
na relação deles, o que deve ser passado, e isso, depois de um crescimento, de um amadurecimento dessa relação, o casal já vai saber esse limite, esse limiar, o que eu posso falar, o que eu devo falar, o que fica aqui, o que pode ir lá para fora. Até porque a relação com a outra família é uma relação de muito aprendizado. Você veio de uma cultura familiar, para você se adaptar a uma outra cultura familiar, leva um tempo. Você se inserir, você não sabe como foi esse acolhimento aqui, se foi um bom acolhimento, os valores que essa família tem, os valores que minha família tem, às vezes eles não comungam muito bem, né? Certo. E tem de ser um aprendizado e eu vou formando esse limite. Esse limite, ele é de cada um. O limite é estabelecido pela pessoa, por exemplo. No caso, a minha mãe, sou casada, então dentro da minha casa, a minha mãe é sogra. Um abraço para Dona Maria do Carmo, gente muito boa. Beijo, tá lá em São João del Rei, lá comendo aquele queijinho mineiro, aquela rosca, aquele cafezinho. Dona Maria do Carmo, beijo para a senhora aí. Quem estabelece o limite da sogra com relação ao marido, no caso da minha família, sou eu? Porque eu vejo, no caso, eu sou casada. Quem vai estabelecer o limite da minha mãe como sogra no meu relacionamento com meu marido sou eu, porque se tiver algum problema, não vai ser meu marido que vai resolver com ela. Sou eu, que sou filha dela, que devo colocar para ela os limites até onde ela deva. Porque eu vejo que muitos problemas é quando o outro bate de frente. Sendo que é muito mais fácil eu, como filha, falar com a minha mãe ou falar com meu pai, do que o outro que está vindo colocar isso. Isso é certo? Certíssimo. Mas assim, se a outra pessoa tiver sensatez, ela vai saber ler os sinais que o genro ou que a nora estão dando. Mas né? E se não tiver? Se não souber isso, e ela deve ter muitas conversas com a filha, com o próprio filho, né, neste sentido. Porque esclarece muito essa conversa, essa abertura, a abertura que você vai ter com sua mãe, que você tem com sua mãe, é muito maior. Esse espaço, entendeu? Entendi. Inclusive o espaço emocional, ele é muito maior. Agora, como a gente está assim, até vivendo essas mudanças sociais aí, a família eles estão querendo balançar as estruturas aí da família, e a gente está vendo que está faltando até o respeito dos filhos para com os pais. Se já não tem, já na sua família de origem, essa sensatez para alcançar a família do outro se torna algo mais distante. O casal, ele também tem que colocar isso nos seus pontos convergentes para a resolução ali dos seus conflitos, até a busca de uma ajuda, de um conselheiro, de um pastor, de um líder, para poder estabelecer esses limiares aí, por exemplo, que Carol citou? Com certeza. O casal, ele deve conversar com abertura para isso. A dificuldade começa quando esse casal não permite isso. Porque se tiver abertura para falar sobre todas essas dificuldades, porque geralmente é uma dificuldade. Porque torna-se uma decisão, um conflito ali partidário do casal. Exatamente. O homem defende sua família, a mulher vai defender, então eles têm esse ponto de conflito. E até em que tom que se dá essa conversa. Porque você não pode ter uma conversa, às vezes no momento de uma briga, de um conflito, você vai e agride. Como nesse caso que vocês apresentaram aí, a sogra, ela permaneceu no erro mais de 20 anos, eternamente no erro. Ela não quis aprender. Então, é uma pessoa que está com um comportamento rígido que não favorece nada a esse crescimento. Então, não tem abertura para a conversa. Então, é o que a gente precisa plantar nas nossas famílias, é o diálogo colaborativo, é a sinceridade, é a afetividade para desenvolvimentos saudáveis. Tem uma pergunta aqui da Janaína, lá de Goiás, perguntando o seguinte: ela tem um filho de 15 e outra de 11,
Ela já está, acho que até sofrendo por antecipação. Ela falando, dói muito só de ouvir isso do filho ter que sair. Uhum. Né? Vocês falando aqui, sofrendo, porque nós dois somos muito amigos. Né? Ela falando que ela não quer ser uma sogra ruim. Mas como lidar, como não ser ciumenta, como não competir com a nora? Ela está pedindo ajuda. Como não ser isso? Olha, não existe... Qual o nome dela? Janaína. Janaína. Não existe uma receita, assim, rígida, mas, assim, parabéns por você já estar percebendo isso. O ciúme é um sentimento normal. É importante que você identifique e que você se trate desse ciúme, porque aí você vai perceber os momentos que você erra. Então, você já está sinalizando que está sendo assertiva no seu comportamento de sogra. Agora, você precisa estar aberta para essa relação e deixar que seus filhos cresçam. Até porque vai depender muito de como vai ser a nora, da família de origem, dos valores, princípios. Com certeza. Já esteja orando. Até para ela ser uma mão de ajuda, até para a nora, para ensinar, compartilhar a experiência ali, para satisfazer ali o filhão dela ali quando for marido. Não é, Rosa? Exatamente. O acolhimento, né? Porque, assim, a família, às vezes a família está muito bem, mas é um grupo ali que está fechado. Chega uma pessoa de fora, é um novo grupo. Sim. Né? Se formou um outro grupo. E como que foi a inclusão dessa pessoa? Tá? Como que foi a aceitação dessa pessoa? Então, é sempre bom a gente estar aberto para isso. Agora, Rosângela, também um outro fator que é muito importante, a questão de morar no mesmo lote, morar próximo, porque isso naturalmente já gera essas interferências naturais aí nos relacionamentos. Como lidar ou minimizar essas situações? Olha, realmente potencializa os conflitos quando mora muita gente junta, né? Mas a questão é a seguinte: se houver interesse de ambas as partes de conviver bem, você vai estabelecendo os limites, você tem de estar aberto a aprender como conviver com isso. Porque se você realmente precisa de morar ali naquele lote, de estar ali com seu sogro, com sua sogra, e você já percebe as dificuldades, ambas as partes podem facilitar isso. Né? Agora, não é o indicado, é aquilo que nós, né, até nos respaldando num princípio bíblico aí, quando fala lá, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse deixar aí, a gente sempre se refere a ele em 3 níveis, no geográfico, no emocional e no financeiro. Geográfico, para não ter essa proximidade toda, o marido passa, a esposa fez ali aquele miojo espetacular, porque ela ainda não é uma exímia cozinheira como a sogra, aí só que o marido passa primeiro na casa da mãe para dar um oi, aí a mãe fez aquela macarronada assim, suculenta. A concorrência é desleal, não é? Aquela questão emocional que foi o que a Carol falou, não é? Do limite até onde vai a interferência, onde pode, onde não pode, onde deve, onde não deve, e o financeiro, para não ter aquela obrigação nem da parte dos sogros, eu tenho que pagar as despesas dele, eu tenho que fazer, ou, para eu estudar eu dependo do meu pai, para eu comprar meu carro eu dependo do meu pai, gerar essa relação de dependência. Então isso tem que ficar muito bem claro, até para, usando a sabedoria bíblica, para nos privar aí, nos proteger de alguns problemas futuros. Né? Numa relação assim, você pode estabelecer critérios, né? Sim. Para uma convivência melhor, porque... Por isso é importante um namoro bem trabalhado, um namoro bem conversado e para já estabelecer esses itens aí, esses artigos, né, doutora Carol? Porque morar junto assim realmente favorece muito a relação de conflito. Está mais propício, né? Com certeza.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.